Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido, mais um dia trazendo até você um estudo maravilhoso sobre o livro do Apocalipse, Professor Gesso, Ministério Evangelho Genuíno. Hoje vamos falar sobre as trombetas e as taças, falam da mesma destruição. Qual destruição? A de Israel e Jerusalém, através do cerco de Jerusalém, desempenhado por o general ou imperador Vespasiano e seu filho general Tito. O autor aqui descreve que as pragas da ira de Deus, nesse capítulo, elas são paralelas com as taças da ira de Deus. Note também que nas pragas, o autor menciona o castigo sobre os que seguiriam a besta, antes mesmo de mencionar a besta, que só aparece no capítulo número 13. Por isso, querido, que nós vemos que o livro do Apocalipse é um livro que tem muitos paralelos, aonde nós devemos entender, querido, que foi escrito por mais de um escritor, ou seja, foi escrito por vários escritores em tempos diferentes. Aqui nós vemos um escritor falando da besta, antes mesmo de começar a falar sobre ela no capítulo número 13. Parece que está invertido. Isso porque crê-se que o livro do Apocalipse, eles são várias compilações de vários tempos e ajuntados num livro só. Vamos ver então os paralelos entre as trombetas e as taças. Diz em Apocalipse capítulo 8, verso 7: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse capítulo 16, verso 2: E foi primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aí nós vemos, querido, a menção da besta. Ainda nós temos Apocalipse 8:8 que diz: E foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha a semelhança em capítulo 16, verso 3 da taça. A taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Veja que esses paralelos estão falando de juízo, e todos estão falando da mesma coisa, do juízo que seria aplicado por Deus a Jerusalém e a Israel. Em Apocalipse 8:8 ainda diz assim, né? O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 16:4. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Você veja que as taças, como as pragas, trombetas, falam da mesma coisa, do mesmo juízo, mas parece que numa ótica de um escritor e na ótica de um outro escritor, veja como isso é lógico. Apocalipse capítulo 8, versículo 10 a 11 diz: E o terceiro anjo tocou sua trombeta. E o que aconteceu? Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era o quê? Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O terceiro anjo derramou sua taça, e os rios e as fontes de água se tornaram em sangue. Parece que nós estamos repetindo aqui que nem Apocalipse. Apocalipse 8:12 diz: E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Tem como nós, querido, atingir a terça parte do sol?
Isso é impossível. É claro que isso aqui é uma figura de linguagem. Apocalipse 16, 8 e 9 diz: o quarto anjo derramou a sua taça no sol, olha a semelhança, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem o domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Por isso que Deus aplicou o seu juízo a Israel. Ainda em Apocalipse 9, capítulo 1, 2 diz: e o quinto anjo tocou sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, com a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Veja o que diz Apocalipse 16, versículo 10 e 11. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor. Por causa das suas dores e por causa de suas chagas, blasfemaram do Deus e não se arrependeram de suas obras. Ainda nós temos Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 ao 15. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi a voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Isto é, se cumpriu com os mortos do cerco de Jerusalém. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a honra, e dia e mês, ano e fim de matarem a terça parte dos homens. O sexto anjo derramou sua taça sobre a grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vinham do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca dos falsos profetas, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 e o 13. Você observou, querido, as semelhanças que tem? Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas aos seus servos. Ainda temos Apocalipse 11, 15, que diz: o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 16, capítulo 17 e 19. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira, que é Jerusalém, a grande cidade, que foi, querido, a prostituta do Apocalipse também. Ambas, queridos, estão se referindo a julgamento sobre Jerusalém e sobre a terra de Israel. Todos esses paralelos estão pressagiando a destruição de Jerusalém. Apocalipse 8 e 13 diz: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra. Que terra? Terra de Israel, por causa das outras vozes da trombeta e dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 16, versos 5 e 6. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que és o que era, o que hás de ser, porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos profetas. Quem é que derramava o sangue dos santos profetas? Quem? Jerusalém. Também lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Israel, Israel, Jesus dizia: tu que matas os profetas. Aqui está falando de Israel, que estava sofrendo. Quando nós falamos de trombetas, querido, Apocalipse 8,6 diz: e os seres anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. A palavra trombeta, amada, ela vem do termo hebraico, shofar, que significa chifre, mais precisamente chifre de carneiro. Foi um instrumento instituído por Deus para ser tocado em uma
em uma infinidade de momentos da vida nacional do seu povo no Antigo Testamento. De uma certa forma, as trombetas serviam para expressar momentos de grande satisfação, para trazer vivos, proclamar juízo divino, fazer convocações festivas e religiosas, chamar o povo às congregações e etc. Havia também mesmo um dia especial chamado Dia do Sonido de Trombeta, número 29:1. Semelhantemente, tereis uma santa convocação no 7º mês. No período do dia do mês, nenhum trabalho civil fareis, será para vós dia de sonido de trombeta. Um chamamento. A quinta praga é uma clara referência à invasão romana. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalo aparelhados para a guerra, e sobre suas cabeças havia uma coroa, como coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens, eram seres humanos, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes como eram de leões. Vocês vão entender esses cabelos de mulheres mais para frente. E tinha coraças como coraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhantes a escorpiões e arguilhões em suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Quando nós estamos olhando, querido, que eles olhavam e viam como se fosse um grande enxame de gafanhoto, é que o número dos exércitos e cavaleiros do exército dos romanos eram muito grandes, e eles pareciam realmente enxames, querido, de gafanhotos. Por isso que Apocalipse 9:16 diz: e o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e eu vi o número deles. Esses 200 milhões é uma hipérbole, mas se fala do exército grande de Roma. E quando você vê, querido, no capacete desses romanos, tinha, querido, algo parecido com um cabelo, que era um cabelo de mulheres. Era esse enfeite que tinha em cima dos capacetes dos romanos, que dava a impressão para eles que parecia um cabelo de mulheres. E também esses arguilhões de escorpiões, eram essas lanças grandes que os romanos usavam, e onde os romanos passavam, destruíam tudo como gafanhotos. Essa é uma clara referência da destruição do cerco de Jerusalém, que está profetizado, que está anunciado, que está declarado como água cristalina no Apocalipse. E tinham caudas semelhantes a escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Esses 5 meses se cumpriu na íntegra, querido. Quando Tito deu início ao cerco de Jerusalém, com 80.000 soldados romanos, em abril de 79 DC, os 3 líderes e seus seguidores encontravam-se envolvidos em batalhas sangrentas uns contra os outros. Foram lutas implacáveis que duraram todos os 5 meses do cerco romano, em que uma seção após a outra foi capturada. A fome imperava, mais de 100.000 judeus morreram na cidade entre o início de maio e o final de julho. Nessa altura, o castelo de Antônia já foi tomado e os sacrifícios do templo terminaram. Isso nós encontramos no historiador Flávio Josefo. Então essa profecia de 5 meses se cumpriu na íntegra. Com o quê? Com a instrumentalização de Deus através dos romanos para aplicar seu juízo sobre Jerusalém, sobre Israel, como ele usou Nabucodonosor para fazer da mesma coisa quando Israel, querido, foi para o cativeiro babilônico. Isso é claro em Apocalipse, só não entende quem não quer. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim. Que Deus abençoe você.